Oi, Choconoivas! Hoje eu vim falar com vocês sobre inveja, comparação e mentalidade do caranguejo. A mentalidade do caranguejo é uma metáfora que os neurocientistas usam para pessoas de um meio social que é escasso. Vendo outras pessoas desse mesmo meio subir na vida, elas tentam puxar para baixo. O famoso, se eu não posso ter, você também não. Isso por inveja, escassez percebida. E eu queria falar o quanto que essa mentalidade do caranguejo, ela tá presente nas comunidades negras, principalmente entre as mulheres pretas, porque é muito violento a forma que o racismo trabalhou durante os séculos, oprimindo pessoas pretas no geral. As mulheres, elas são muito mais prejudicadas. A hierarquia racial, ela é muito presente, e é de gênero também. Então, tipo assim, se mulheres estão por baixo, mulheres negras estão em última instância. A inveja, ela é o pecado da vergonha, ela é o pecado silencioso. As pessoas, elas definitivamente não têm orgulho nenhum em se declararem invejosas. Muito pelo contrário, elas se definem como o invejado. Eu invejoso? Jamais, querida, eu sou invejado. E elas se eximem do fardo da culpa de ser invejoso, porque é uma vergonha, é feio, é vergonhoso, né? Só que, cara, os seres humanos, eles passam por todos os tipos de emoções. Todos os tipos de emoções atravessam a gente. É por isso que somos humanos. Essa que é a graça, na verdade. Você só tem que saber gerir essas emoções que você sente. E muita gente faz merda por causa desses sentimentos. E a inveja é um dos pecados mais feios que tem. Entre as mulheres negras, eu percebi como esse pecado transita. E é no mínimo curioso como ele se apresenta nesse contexto. Eu vou trazer um exemplo que eu já usei em outro vídeo, que é o exemplo da Beyoncé. Eu gosto desse exemplo, porque a Beyoncé, ela é um símbolo muito forte. Você vai ver uma grande maioria de mulheres pretas que apoiam a Beyoncé e tomam ela como inspiração e musa. Eu não sei como é isso no contexto americano, mas eu acredito que seja parecida com aqui no Brasil. Só que eu vi um caso muito específico de uma mulher negra que estava mordida com a Beyoncé. Essa mulher, ela batia neurose com a Beyoncé porque o marido dela achava a Beyoncé gata. Teve uma vez que ela até se referiu a Beyoncé como aquela negona lá, tipo, ela nem queria falar o nome da Beyoncé. É loucura, cara. O cérebro humano é muito maluco. O cérebro humano é muito doido. E a forma como o cérebro reage psiquicamente a opressões é uma coisa interessante pra caralho. Tipo, é triste, mas é muito interessante. É meio que um teste científico muito cruel, mas ao vivo, na vida real, tá ligado? Não tá no laboratório. É literalmente um teste científico. Você tá vendo pessoas no meio social que é escasso, como a comunidade negra, ainda mais a brasileira, que a maioria das pessoas pretas são pobres, tá ligado? A forma que elas reagem psiquicamente à opressão. A forma que se comportam por meio das emoções delas. Emoções que são frutos da opressão, sabe? O fato, Choconoivas, é que essas mulheres vão considerar a Beyoncé como um ícone, porque ela é um exemplo distante. E eu falo isso aqui na realidade brazuca. Ela é texana, ela tá longe para um caralho. Não é a mesma coisa de, tipo, uma mina preta que vem de Duque de Caxias ascender na vida. Mulheres pretas dessa área vão achar um absurdo. Eu posso falar isso porque eu vivi isso na minha pele, tá ligado? Eu vi essa merda acontecendo. E o quanto que é louco, o quanto que as pessoas reagem de formas muito loucas. O quanto que é uma projeção do caralho. É literalmente, por que essa neguinha tá aí e eu não tô? O que ela tem? Não era pra ela tá aí. Conseguem ver uma semelhante ascender na vida e achar bom. É como se na mente delas o sucesso fosse limitado. Tipo, se tem uma preta lá, não tem como ter outra. Então a gente tem que puxar pra baixo. Ela não pode estar ali. É por isso, Choconoivas, que mulheres pretas têm mais do que nunca que cuidar da sua saúde mental. Porque nós temos cargas, séculos. Não é só no contexto social, é no contexto mental, no contexto psicológico. Por isso que você tem que se cuidar. Tipo, é muita coisa pra você se cuidar. Então, meu amor, pretinha, minha chocolinda, você tem que sentar com as suas emoções e ver aonde começa e aonde termina cada uma delas. Faça isso comigo. Se eu estou sentindo incômodo com outra pessoa,
é porque o incômodo está em mim. O outro é espelho. Quando você aprende isso, cara, acaba a picuinha, acaba a porra toda. Como vocês sabem que Sleep Safada Montana e a neurociência andam juntas e misturadas, coladas, como se fossem uma só, vou trazer aqui dados neurocientíficos para exemplificar como a inveja, a comparação, a mentalidade do caranguejo, aonde age, qual parte do cérebro. Falando de competição entre pessoas de um grupo escasso, como mulheres negras, quando o alvo é superior e relevante para mim. A inveja recruta regiões associadas à dor e avaliação de conflito. Tamo competindo? Tamo competindo. E quando esse alvo sofre, há resposta de recompensa no nosso cérebro, nesse viés competitivo. O famoso seu regresso é meu progresso. Que nem aqueles vídeos daqueles menor pretinho, paulistas. O Nego Ti e o outro que eu esqueci o nome. Muito engraçados. Eles ficam nesse papo de tipo, pô, mano, não, eu quero te ver mal. Você tem que estar... Você tem que estar abaixo de mim sempre. Cara, eles fazem humor com isso, mas é uma coisa muito real, tá ligado? Isso relata muito com a mentalidade do caranguejo. O seu parceiro querendo ver você abaixo dele sempre. Você tem que sempre estar abaixo de mim. O seu regresso é o meu progresso. E isso explica porque, em contextos de competição, o revés do bem-sucedido pode ser sentido como gratificante. Então, quando você tá numa competição, vendo o outro se fuder, você se sente bem. Não tem como você atrair coisas boas pra sua vida se você tá desejando o mal pra alguém, mesmo que seja tipo um rival, que às vezes não é rival. Comparação social modula recompensa. O cérebro, ele não responde só ao quanto eu ganho, mas o quanto eu ganho em relação ao outro. Não interessa se eu tô ganhando uma mixaria, mas se eu tô ganhando mais que você, eu já me sinto melhor. O estriado ventral, que é uma área do nosso cérebro que desempenha um papel de motivação, recompensas, dispara mais quando o meu pagamento é maior que o do outro. Isso é uma evidência neural de por que comparações alimentam ressentimento e comportamento de puxar pra baixo. Então, deixa com noiva. Você querer ficar se comparando com outra, às vezes você quer flexionar, né? Você tá falando, ai, porque eu sou mais bonita que ela, eu estou mais magra, eu ganho mais like. Vai criando na sua mente mentalidade do caranguejo. E não só isso, tipo, você tá aí se comparando com uma mina que, tipo, tá desfavorecida na cadeia alimentar, vamos dizer assim. Só que quando você vê uma mina que é mais que você vê a sua dopamina, ó, caindo. Que você vê que você não chegou aos pés dela. Isso não é um problema. Não seria um problema se você não estivesse se comparando com outras meninas, porque agora o seu cérebro entrou nesse modo. Qualquer pessoa que você vê, você começa a se comparar. Então, se uma pessoa tem muita graça, você vai se sentir mal. E vai ser horrível pra você e pra sua autoestima. Parando pra falar que tudo que eu falo aqui sobre neurociência, eu faço uma pesquisa completa, tá ligado? Eu vejo os sites de faculdade, eu vejo os sites de medicina. A maioria das coisas que eu pesquiso são em inglês. Inclusive, eu vou até comentar aqui sobre Schadenfreude, que eu acho que eu não tinha comentado antes, que Schadenfreude é quando, basicamente, você se sente feliz quando o infortúnio atinge aquela pessoa que você inveja. Então, daí que vem esse prazer. É o Schadenfreude. Schadenfreude e o estriado ventral. Quando uma pessoa sente inveja da outra, o estriado ventral, que é a área das recompensas no nosso cérebro, e Schadenfreude são extremamente ativadas. Elas são fortes nesse momento. Vou falar sobre status, hierarquia e identidade de grupo. Status social tem alto valor motivacional. Sinais de hierarquia / status recrutam circuitos de recompensa e avaliação social, ajudando a entender por que a ascensão de alguém no meu grupo pode ser lida como ameaça ao meu lugar. Como se a ascensão de alguém desse grupo escasso, que tem pouca validação social, não tem muito status, a ascensão dessa pessoa está me ameaçando diretamente. Tiveram estudos sobre rivais e prazer no fracasso alheio que indicaram esses estudos dessas competições
quando o outro grupo se fudia, várias pessoas desse grupo sentiam prazer no fracasso alheio. Isso é ligado diretamente no contexto da inveja e como o fracasso do que é invejado atua na mente do invejoso. Ele gosta disso, ele sente prazer. É exatamente isso. Quando a gente tá numa competição e a gente vê outra pessoa perdendo porque a gente tá ganhando, é só um jogo, né? Mas na vida real, isso acontece igualzinho. Ativa as mesmas áreas do nosso cérebro, que é o estriado ventral, que é a área da recompensa. E aplicando esse conhecimento dentro do contexto de Minas Pretas, que é um grupo que é muito fudido, cara. É muito fudido, porque já não basta ser preto, tem que ser mulher. É tudo de ruim que poderia acontecer por um ser humano. Esteticamente é ótimo. Mas socialmente é uma merda. É uma merda. Se a gente já parte de um princípio que o padrão é branco, it's over pra gente. Não sobra nada pras betinhas. Essa escassez de validação ou outras moedas simbólicas, elas amplificam a comparação e o policiamento de mulheres negras com outras mulheres negras ascendendo. É como se essas outras mulheres negras, vendo outras mulheres negras, elas só querem, tipo, puxar pro lugar delas. Tipo assim, fofinha, escurinha, o seu lugar não é aí, o seu lugar é aqui com a gente. É o que a afromisoginia faz na nossa mente, faz no nosso cérebro, faz com as nossas almas. Uma pessoa que vive nessa mentalidade não tem como ela ser feliz, cara. O sofrimento, Choco Noivas, ele enfeiura. Ele deixa as pessoas feias. Muito feias. Anos de sofrimento enfeiura. Ou seja, rebaixar o outro vira moeda de recompensa neural. Quando você se compara com outra pessoa, rebaixa ela, você sente um prazer, não sente? Você sente um prazerzinho, é gostoso. Especialmente sob escassez e rivalidade, que é o nosso contexto. É o contexto de mulheres pretas. Mas nem tudo é só pedra, Choco Noivas. Eu trouxe sim um antídoto pra isso. É claro que eu trouxe o antídoto pra isso, obviamente. Eu vou falar umas saídas práticas baseadas na neurociência. Primeiro de tudo, reduz a comparação. Para de se comparar com outras pessoas, cara. Para de querer flexionar em cima de fulana. Ai, porque eu sou mais magra, eu ganho mais curtida, tenho mais seguidores. Sei lá, qualquer merda que você use pra flexionar, pra ostentar. Eu falo flexionar porque eu estou traduzindo as gírias literalmente. Eu gosto de falar flexionar. Se comparar, ativa zonas no cérebro ligadas à dor, ansiedade e baixa recompensa. O foco é reprogramar esse impulso automático para algo mais centrado, justo, coletivo. Mas fica uma pergunta: por que nós nos comparamos? Por que isso vira algo automático? O cérebro humano, ele é programado para avaliar o seu próprio lugar na tribo. Comparar é uma estratégia evolutiva para medir status, pertencimento e segurança. Só que no mundo que a gente vive hoje, no capitalismo tardio, com as redes sociais, o racismo estrutural e a afromisoginia, que é o seu derivado, virou um pânico de inadequação. É uma inadequação constante. Então você me pergunta: mas, Choco Noiva, como eu posso reduzir a comparação social? Bom, eu tenho algumas dicas. Pode trocar o melhor e pior por diferente ou valioso. Por exemplo, porque fulana é mais magra que eu sou um pouco mais cheinha. Isso não quer dizer que você é menos que ela ou ela é menos que você. Quer dizer que tem espaço para as duas existirem. Isso desativa o circuito de avaliação e aciona o de curiosidade e apreciação estética, que é menos competitivo e mais receptivo. E também temos as normas de reconhecimento. Quando a valorização é compartilhada e estabelecida, a rivalidade, a inveja, ela se dissolve em pertencimento. Celebração pública dos méritos de alguém, dar crédito, nomear, celebrar, elogiar com profundidade, citar trabalhos e resultados. Isso muda o cérebro, ativa o sistema de recompensa em ambos. Quem dá e quem recebe, lá ele. E normaliza o sucesso como algo distribuído, não escasso. Valores de grupos sendo estabelecidos onde o sucesso de um é uma vitória coletiva, isso vai desativar o modo escassez, que leva à comparação destrutiva. Ou seja, se uma pretinha
tá ganhando espaço, tá atingindo lugares muito bons, ascendendo na vida. Isso quer dizer que é bom pra nós, mulheres pretas. Então, é uma vitória coletiva. Tem esse que eu acredito bastante, que é espaços onde você não precisa performar sucesso. Onde você pode ser vulnerável. Acho que hoje em dia, pelo menos assim, as pessoas me vendo como uma rapper e tal, as pessoas acham que eu não tenho nenhuma lamúria de amor, sabe? Como se eu não tivesse passado por nenhum tipo de relacionamento destrutivo, nenhum tipo de relacionamento abusivo. Sendo que, cara, já passei, mano. Já passei, então, se colocar como vulnerável, como alguém, um ser humano, sem ser julgada por isso, eu acredito que o acolhimento de vulnerabilidade também é uma norma de reconhecimento. Combate uma lógica que, de certa forma, é até meritocrática, que alimenta inveja e competição. Celebrar colaborações, referências, ancestralidade. Isso dá outra textura, uma textura mais afetiva e espiritual. Eu sei que falando assim pode até soar meio romântico, mas eu realmente acredito que essas coisas são a melhor forma pra gente se livrar dessa merda, dessa mentalidade do caranguejo. É lógico que seres humanos são seres humanos vão ser seres humanos, eles vão errar, eles vão ser mau caráter, mas se cada uma tiver isso dentro de si, essa mentalidade dentro de si, eu acho que já melhora muito. Você vai encontrar gente filha da puta que vai fingir que é seu amigo. Já encontrei na minha vida, sabe? Já encontrei e graças a Deus eu tenho uma intuição fortíssima. Então essas pessoas não conseguiram me causar danos muito sérios. Eu acho muito que isso é visão, cara, a cooperação. A questão mesmo de esvaziar o ego. Esvaziar o ego, porque de certa forma, apesar de que cada ser humano tem o seu organismo, cada ser humano tem o seu ego, mas eu acho que até mesmo no meio de mulheres negras, até mesmo nesse viés da competição e tal, rivalidade, a gente pode ter egos que são grandes demais. E eu já até falei aqui no outro vídeo que o ego é importante, mas eu tô falando de um ego que tá sendo mal trabalhado, tá ligado? Porque um ego bem trabalhado, ele vai agir dessa forma. Tudo que você faz bem pro outro é como se você estivesse fazendo bem pra você mesma. A partir do momento que você pega essa visão, cara, is over. Is over para a sociedade racista, is over pro racismo estrutural, is over pra afromisoginia. Vou falar alguns dos efeitos neurocientíficos ligados a essas ações. As normas de reconhecimento, o reconhecimento justo, ele ativa o estriado ventral, assim como a recompensa financeira. Então é como se o seu cérebro estivesse entendendo que você tá ganhando dinheiro, sendo que você tá fazendo uma coisa nice. Gentleman, gentil, só por ser gentil. Quando as pessoas percebem que estão num ambiente justo e respeitoso, a atividade na ínsula anterior é reduzida. A área é essa que é ligada à sensação de injustiça, ressentimento e punição, ou seja, atos altruístas como elogiar de forma genuína ativam um córtex pré-frontal medial. A área que é ligada à empatia, autorregulação e autoestima. Ou seja, resumindo, normas de reconhecimento são pactos culturais sobre quem merece ser visto e de que maneira. Quando mudamos essas normas para mais abundância, coletividade e justiça, a inveja tem menos terreno. A mentalidade do caranguejo sobrevive em ambientes em que o sucesso é raro, competitivo e o valor da pessoa está sempre em disputa. Alternativa 2 para reduzir a comparação social. Redefina sua régua. Quem te inspira de verdade? Você tem que substituir umas figuras que você toma como referência que elas ativam o seu complexo de inferioridade. Tem que ter modelos afirmativos, não modelos que te puxam pra cima e não pra dentro do buraco da insuficiência. Você tem que se perguntar se essa referência, ela te paralisa ou ela te movimenta. Se paralisa, cara, é um ídolo tóxico que reforça a escassez. Também tem que desacelerar o consumo de imagem. As redes sociais, elas funcionam como simuladores de extrema comparação social. É extremo. Tira o feed automático, silencia quem te dá gatilho e cura a porra do teu algoritmo, choconoiva. Uma dica é quando tiver vindo aquele impulso de comparação, você se pergunta: o que eu tô querendo ver em mim? O que isso diz sobre os meus valores? Troca a comparação por contemplação. Você pode se perguntar: isso é bonito, mas como eu posso desenvolver isso em mim, do meu jeito, da minha forma? Isso cria uma neuroplasticidade com desejo autêntico, não na competição. Cultivar narrativas de abundância.
Tudo isso que eu falo aqui, eu também estou falando pra mim, porque eu também tenho um sistema neurológico de escassez muito forte, e eu acredito até que seja ancestral. A escassez, ela ensina assim, se ela tem, eu não posso ter. E a abundância, ela ensina, se ela tem, é prova de que é possível ter. Isso não é positividade tóxica, isso é neurologia da confiança. Crenças de abundância reduzem a ansiedade e aumentam a regulação emocional via córtex pré-frontal. Uma outra dica é fazer o que te ancora ao seu corpo. A dança, a musculação, pilates, yoga, canto, escrita, meditação e até mesmo banho de sol te devolve ao teu eixo. É por isso que eu gosto tanto de fazer bronze. A Isabel sabe disso. Ela sabe dessas coisas também. É no corpo que mora a autoridade energética que dissolve a comparação. Lembre-se, a comparação é o ladrão da alegria, mas também é um pedido inconsciente de autorreconhecimento. A gente conhece a competição, mas tem a competição. Eu sei que é um nome estranho, mas é C-O-O-P-E-T-I, cedilha, A, tio no A, O. Competição é quando você compartilha, são metas compartilhadas com outras pessoas. Não tem competição. Vocês estão ali em prol de uma coisa só. As metas compartilhadas, elas reduzem o viés de rivalidade. Então, ó, maravilha. Esse foi o vídeo de hoje, Choconoivas. Eu espero que eu esteja ajudando vocês a se desenvolverem mais, a entrar em contato consigo mesmas. E sempre estejam no seu centro, no seu eixo. Façam meditação, façam escrita intuitiva, tenham um diário terapia, orem, independente da sua fé, se você for do candomblé, se você for cristã, se você não tem nenhum tipo de fé, ora pro universo, agradece. Eu acho que isso são melhores coisas pra te devolver ao teu centro e ter um cérebro saudável, livre de qualquer tipo de comparação, que eu acho que é o mal das mulheres de hoje em dia. A rede social, ela aumentou exponencialmente o tanto de comparação que nós mulheres fazemos. Então, esses tipos de prática pra nos devolver ao nosso eixo são essenciais. Eu amo você, Choconoiva. Genuinamente.